Olá, hoje o nosso tema é a paz. Vamos falar dos rumos da paz em todo o planeta. E para falar de paz, nós também estamos falando de desarmamento. E para esse tema, nós trazemos aqui a professora Luísa Januário, ela que é coordenadora auxiliar do curso de Relações Internacionais da Unip. Silvia, ela está voltando da Suécia. Acabou de chegar de uma grande conferência sobre o desarmamento nuclear e é claro que ela vai falar exatamente esse tema, imagem de futuro sobre o desarmamento nuclear. Muito prazer ter você aqui. E como foi esse convite? Como tudo aconteceu? Olá, é um prazer muito grande estar aqui hoje com vocês para discutir esse tema que tanto me anima, que tanto me empolga. Realmente agradeço o convite. E a participação na conferência em si, na verdade, é resultado de um processo um pouquinho mais amplo. O ano passado, eu participei de um curso de verão, Summer School, como eles chamam, na Suécia, sobre armamento e desarmamento. Ele havia sido promovido pelo CIPRE, com a Universidade de Uppsala e o Odessa Center for Non-Proliferation. E durante essa oportunidade, algumas pessoas comentaram sobre a conferência, ela é uma conferência anual, e indicaram que eu deveria participar no futuro, que seria interessante trazer esse debate. E quando foram abertas as chamadas de trabalho, eu apresentei uma proposta e fui selecionada para participar dessa conferência que tinha como tema Revigorando o Desarmamento Nuclear. Olha, mas assim, ter sido aceita já significa que você estava muito qualificada para participar de um evento dessa magnitude, né? E eu, nesse contexto, eu queria te perguntar o seguinte: por que esse tema do desarmamento nuclear te interessa tanto? Bom, aí vem uma história um pouquinho mais longa de pesquisa. Eu trabalho com questão nuclear desde a minha iniciação científica, na verdade. A iniciação legal. científica fez o trabalho correto dela, eu fui fazer depois um mestrado, um doutorado, realmente cativou, chamou a atenção para a pesquisa. Inicialmente, meu tema de pesquisa era, na verdade, sobre relações Brasil-Argentina, mas com foco na cooperação nuclear, porque a gente tem uma cooperação nuclear com a Argentina que, em termos políticos, produziu resultados muito inovadores. A gente tem uma agência que chama ABAC, Agência Brasileira Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares, que é uma agência única no mundo. Ela foi criada em 1991, e até hoje não tem nada parecido. Então temos, apesar de não ser algo às vezes tão conhecido, temos uma experiência com esse assunto. Eu nem sabia. Eu também não. Ainda mais sendo única, quer dizer, tem Única? que ser um programa a mais para falar Bom, dessa já gente. estamos mudando a pauta aqui. Como um funcionário mesmo da ABAC uma vez me disse, não, é bom que não seja assim de conhecimento de um público amplo, porque quando esse tipo de coisa se torna muito conhecida, quando tem algum problema, quando a coisa descaminha realmente, daí isso se torna alvo de grande atenção. Então, tá tudo correndo bem, justamente. Mas, enfim, voltando para o foco, cada vez mais eu fui sentindo a necessidade de ter, na verdade, um olhar mais amplo, olhar para as dinâmicas, porque, claro, não é simplesmente Argentina e Brasil, isso tem toda uma lógica de um cenário global, de um cenário de não proliferação, de iniciativas maiores, um regime que às vezes a gente chama, que é um conjunto de iniciativas internacionais sobre o tema. E cada vez mais meu foco foi se tornando essas interações, essas relações mais gerais, chegando no tema de desarmamento. Esse tema, o seu trabalho aborda os imaginários sociais sobre armas nucleares. Então, explica para a gente o que são esses imaginários e como eles influenciam as políticas públicas. Bom, vamos lá. Esse trabalho ele surge de uma preocupação sobre como concebemos o futuro. A gente sabe que a ação humana é constantemente orientada para o futuro. Seja a gente programar que daqui meia hora temos uma reunião para estar, então precisamos chegar nessa reunião, como vamos sair daqui para ir até lá, seja em grandes planos de políticas públicas,
como vamos desenvolver o país nos próximos 15 anos. E o que a gente imagina sobre esse futuro também importa, porque isso vai delimitar as nossas possibilidades. Afinal, como que a gente pode tentar construir um futuro diferente do que a gente tem hoje, se a gente não consegue nem imaginar alternativas, se o futuro se apresenta simplesmente como uma repetição do presente? Já pensou não ter nada de novo para ser feito? As relações de poder, o estado das coisas permanecer sempre o mesmo e continuamos assim? Isso é algo que vai contra qualquer esperança, na verdade, né? Qualquer papel transformador da política. Então, a preocupação vem nesse sentido e de entender, com relação ao tema do desarmamento nuclear, como que a gente imagina essas possibilidades de futuro. Mas aqui considerando imaginários coletivos, não algo individual, mas o que predomina na sociedade com relação ao entendimento da tecnologia nuclear, com as nossas possibilidades de lidar com os dilemas impostos por ela. Olha, mas é interessante quando você falou do novo, né? Isso me chamou a atenção, e pensar assim, a questão nuclear, né? O que fazer para que ela não aumente e o que fazer para ela desarmar, né? Porque, queira ou não, nós estamos falando de uma ameaça para o mundo. Né? E quando você pensa, hoje você tem aí 9 países que têm bomba atômica, né? Aí, fora isso, são esses países que têm essa autonomia? Esses são os dilemas, justamente, de pensar a questão da tecnologia nuclear. A arma nuclear, a bomba atômica, é um recurso de poder muito grande. Que na cabeça do objetivo do país é uma proteção. Né? Ele está se protegendo também. Silvia, mas olha, se você analisar... olha, é muito interessante. Vamos enumerar os países que têm bomba atômica hoje. Rússia. Estados Unidos. China, Paquistão, Índia, Reino Unido, França, Israel e Coreia do Norte. 9 países que hoje têm armas nucleares. Muitas vezes o pessoal pergunta, mas e o Irã? A gente fala tanto do Irã e a questão nuclear. Não, a preocupação é justamente que o Irã esteja à beira de desenvolver armas nucleares, mas no momento não tem realmente um arsenal nuclear. Está lá no aquecimento. Essa é a preocupação, é justamente no sentido de haver esforços da comunidade internacional para tentar evitar isso. Mas e como reverter? Eis aí o dilema, a questão do desarmamento nuclear. Se eu puder dar um pouquinho, de contexto, né, a parte da professora, vamos pensar na questão de Oppenheimer, que estava tanto em alta nos últimos tempos, né? O filme ganhou Oscar e trouxe esse debate para a cultura popular novamente. O início da era atômica que a gente fala foi em 1945, com o primeiro teste nuclear e os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki pelos Estados Unidos. Aí se inicia o que a gente chama de era atômica, que traz os dilemas da tecnologia nuclear. Porque a tecnologia nuclear, ela também tem fins pacíficos. Própria geração de energia, medicina, agricultura, tem uma série de aplicações. Mas tem também esse caráter bélico da bomba atômica, a grande arma com capacidade destrutiva que a humanidade criou. E, logicamente, os Estados Unidos foram os primeiros a testar e os únicos até hoje a realmente utilizar em conflito armas nucleares. Mas eles não seriam os únicos interessados em ter essa tecnologia. Então, como a gente já comentou, outros países, ao longo dos anos, foram buscando desenvolver a bomba atômica como um recurso de poder, justamente. E se tentaram iniciativas no cenário internacional para lidar com esse dilema, que a tecnologia nuclear pudesse ser difundida
para fins pacíficos, porque é um direito de todo o país ter essa tecnologia, mas ao mesmo tempo tentar evitar suas aplicações militares, particularmente os dispositivos explosivos, considerando que isso é uma ameaça para toda a humanidade, não só para quem está diretamente envolvido no conflito com quem tem armas nucleares. As consequências poderiam ser graves, uma escalada muito grande. Então, se tem o que a gente chama de um regime de não proliferação, que é justamente um conjunto de iniciativas que visa conter a difusão das armas nucleares para países que ainda não tinham essa tecnologia. Mas, ao mesmo tempo, tem os países que já desenvolveram. Então, daí a gente tem o dilema do desarmamento. Como desarmar? Ir colocando constrangimentos até que realmente se tenha um mundo livre de armas nucleares. O principal tratado que a gente tem internacionalmente sobre o tema é o TNP, Tratado de Não Proliferação Nuclear, de 68. Como o nome diz, ele é focado na não proliferação, que os países não adquiram, desenvolvam as armas nucleares. Mas ele reconhece que na época que ele foi assinado, 5 países já tinham essas armas nucleares, que eram Estados Unidos, na época a União Soviética, né, não era a Rússia ainda, França, Reino Unido e China. Então, se reconhece que esses países têm armas nucleares, eles acabam estabelecendo entre si uma dinâmica, também com relação a outros países, o que a gente chama de uma dinâmica de dissuasão. O que é dissuadir? Convencer alguém a não fazer algo. Então, a arma nuclear, ela assume uma estratégia desse tipo. Mediante a ameaça de uso, você convence outro país a não tomar um curso de ação. Nós não vamos usar e vocês também não. E vocês não. Mas estão convencendo? Exatamente. É uma questão de blefe também, de você mostrar não só ter capacidade física, material, mas também psicológica. Eu poderia tomar essa decisão se algo muito caro ao valor político do meu país, da minha comunidade, for ameaçado. Mas é um desafio geopolítico, né? É um desafio geral. E se tem, então, o desarmamento também como uma meta a ser cumprida. Nesse próprio TNP, se coloca que os países nuclearmente armados, até então reconhecidos, os outros 4 proliferaram às margens, a gente fala. Eles não aderem a esse compromisso e não são vistos de forma muito legítima como detentores de armas nucleares. Mas, enfim, eles assumem um compromisso de negociar de boa fé o desarmamento nuclear. Notem, negociar de boa fé. Não estamos falando de cronogramas, de prazos, de metas específicas, de um caminho firmado. Então, ao longo dos anos, se gera uma frustração muito grande com que você sentiu os esforços com relação ao desarmamento. Até a conferência falava revigorando o desarmamento nuclear, justamente com essa perspectiva de que não se fez o suficiente nesses termos. Estamos muito longe de um mundo livre de armas nucleares. Você acha que isso é possível? Sei. Ou mesmo assim, quando você fala de um tema, né, como esse que você levou para o teu trabalho na conferência, que novas imagens seriam essas? Né? Que novas imagens do futuro? Que imagens são essas? Essa questão de imagens do futuro tem bastante a ver com imaginar como seria, então, perspectivas, possibilidades. O que a gente... Com o desarmamento. Com o desarmamento. O que a gente identifica é que, na verdade, as imagens predominantes reproduzem o presente no futuro. Então, a gente continua com a mesma situação, vai um pouquinho melhor, a gente tem mais transparência com o tema, a gente tem uma redução dos arsenais. Mas parece que o desarmamento é sempre uma questão do futuro. A gente sempre está trabalhando para um dia chegar lá. E, ao mesmo tempo, com algumas tendências mais recentes de falar em desarmamento humanitário, por exemplo, a gente tem... O desarmamento humanitário é uma perspectiva que coloca os impactos das armas em termos de debate dos efeitos no ser humano e no meio ambiente. Não é mais uma discussão sobre segurança estatal, perder recurso de poder, mas uma detonação, seja ela proposital,
seja ela acidental, porque pode acontecer. Vai se tornando mais sombrio o cenário. Seja por um erro de cálculo. Você achou que você estava sendo atacado e, na verdade, não era isso que estava acontecendo. Os impactos que isso teria seriam sentidos por pessoas reais, civis, que não estão envolvidos no conflito. Você não tem um princípio da discriminação, que a gente fala, de conseguir separar o que é o alvo militar e o que é o civil que vai ser afetado por esse armamento. Impacto ambiental muito grande, de um uso prolongado, e ainda tem um efeito de um aprofundamento de desigualdades. Mulheres, meninas poderiam ser mais afetadas. Populações que já são marginalizadas na sociedade, mais frágeis, populações nativas ou indígenas, nesse sentido, sentiriam o impacto de um jeito diferente. Então, o debate sobre desarmamento humanitário tenta colocar isso em pauta. Não é algo abstrato, falar de país e de segurança. De território, não. E lá o Putin jogando o xadrez dele com os outros líderes políticos. Não, isso tem um impacto nas pessoas. E se traz, então, essa questão com o desarmamento humanitário. Em termos de imagem de futuro, o que isso gera é o pior cenário possível. É o que tem uma função didática de representar, se a gente não fizer nada, esse cenário catastrófico pode vir a se concretizar. Não é algo hipotético, só está num trabalho acadêmico isso. Traz essa questão bem adiante. Mas o que a gente nota é que ainda é difícil ter uma imagem alternativa no sentido positivo. Algo que... então temos estabilidade, temos segurança, mas ainda assim conseguimos avançar com o desarmamento também. Não só a estabilidade no sentido de preservar as estruturas que existem. Afinal, ninguém usou armas nucleares desde 1945. Tá, mas a gente chegou perto disso? Quem garante pra gente que não vai ter nenhum uso? Exatamente. Então, às vezes se coloca não, mas é necessário continuar as coisas como estão, essa lógica de ter armas nucleares e ter uma dissuasão, então, ter essa força para o outro não atacar, porque isso vai trazer estabilidade e segurança. Isso é sustentável, de fato? É um discurso meio da boca para fora, porque quem tem não vai se desfazer. Não. Muito fácil você falar, eu tenho lá meu arsenal. Desarmamento, mas eu não quero que você tenha, só que eu continuo com o meu. E é interessante, por exemplo, quando você coloca um outro aspecto, por exemplo, tem o lado positivo também da questão nuclear, né? Por exemplo, você não faz um exame de ressonância magnética se não fosse a questão Tem no sentido de pesquisa. De pesquisa. Então, assim, pacíficos, uso pacífico. Então, você tem isso, tem os países que podem, né, em razão da sua, não sei nem se é autonomia ou se é para além dela, o que se faz com isso, né? Então, assim, eu queria saber, e você falando, assim, parece que você tem uma voz super jovem, eu fico imaginando, assim, conforme você falava, eu fiquei pensando, o que uma pessoa tão jovem quanto você, o que pode trazer de esperança para o amanhã nessa questão? E juntando com essa pergunta, como que a sociedade pode contribuir para esse desarmamento? Sim. A gente pode fazer alguma coisa? Isso. Exatamente. A questão a gente não pode desinventar, entre aspas, as armas nucleares. Elas estão aí. Não tem volta. E mesmo que se realmente destruísse todos os arsenais, o conhecimento para criá-las está posto, está colocado. Sim. Mas a questão que se coloca é mudar um pouquinho a lógica de legitimidade delas. Elas não serem mais vistas como um símbolo de status, de poder, de eu posso, mas como algo abominável, algo como vai contra os princípios da humanidade, de forma que a posse não seja mais esse símbolo positivo, mas algo a ser deplorado. E justamente a população teria, e essa ideia do desarmamento humanitário, das iniciativas que são promovidas nesse sentido, que a participação da sociedade civil é fundamental, especialmente ONGs, uma articulação política nesse sentido, para pressionar os governos. Nós não consideramos legítimo
esse tipo de investimento, porque vai muito dinheiro para os países que têm programas nucleares, para as Sim. alianças que se baseiam nisso, isso também é investimento público. Uma coisa meio Não é fácil. utópica. Nossa, De certa forma, difícil de utópico. conseguir ter alguma influência nisso. A não ser que vai todo mundo para a rua mesmo assim. Mesmo. A gente teve um tratado em 2017, o TPAN, Tratado de Proibição de Armas Nucleares. Ele foi promovido com grande... A sociedade civil, na verdade, foi a grande impulsionadora, tiveram até diversos prêmios nesse sentido, e ele visa realmente banir armas nucleares. Lógico, os países nuclearmente armados ou os países que são aliados boicotam, não fazem parte. Mas foi aceito por 122 países. A resolução para a criação foi aceita por 122 países. Você tem noção da Então paz, gera uma comoção que, tipo, não é que tá tudo bem. Quem tem poder então fala e todo mundo só tá aceitando. Mostra um desconforto nesse sentido. A paz, ela passa pelo desarmamento nuclear, mesmo se houver essa diminuição de armas nucleares, o mundo vai ter paz? Não diria de forma totalmente firme, porque vai muito do entendimento do que é paz, que nível de violência a gente está falando. Simplesmente de não ter guerra ou de outros tipos de violência que são permeados na sociedade. Mas estaríamos mais próximos, pelo menos, de um mundo mais seguro, porque, de fato, as armas nucleares representam uma ameaça. Pensa que tem toda uma questão também de controle dessas armas, controle físico das instalações. Sim. Como que isso é feito? A gente confia tanto assim que isso está seguro? A gente confia nos líderes que podem tomar a decisão de usar essas armas? Luísa, mas você sentiu alguma coisa nessa conferência? Qual foi a sua impressão? Tá chegando de lá. Conta pra gente o que você viu lá. Eu acho de bom que a gente possa ter uma perspectiva boa. Primeiro, começar um pouquinho pelo ruim, né? Se tem essa sensação de que hoje o cenário é bastante negativo, de acordo com os desenvolvimentos geopolíticos que a gente tem, especialmente a guerra na Ucrânia, desde o início, o Putin lembra que a Rússia tem armas nucleares, que ele pode usar essas armas nucleares. Se tem, há anos, na verdade, o fim de uma série de acordos entre Rússia e Estados Unidos, que a gente fala de controle de armamentos, de pôr limites a certos armamentos, e também é o que a gente fala de meios de entrega, porque pensa, não basta ter arma nuclear, invadir seu país, explodir uma arma nuclear no seu país não é a intenção. Você tem que ter um meio seguro de levá-lo até o seu adversário, o seu inimigo. Então, isso também é importante. Muitas vezes os esforços se centram em limitar esses veículos de entrega. Legal, já é alguma coisa. Já é alguma coisa. Mas isso vem desde a Guerra Fria, especialmente com o fim da Guerra Fria, vários acordos entre Rússia e Estados Unidos. Eles foram sendo desmontados ao longo dos anos. Essa arquitetura ruiu. A própria perspectiva, otimismo com relação ao regime de não proliferação está muito abalado. Ao final, parece que a mensagem do Putin é que a proliferação compensa. Ele faz o que ele quer porque ele tem armas nucleares. Nós estamos falando de Rússia e Estados Unidos. São os maiores detentores de armas nucleares no mundo hoje? Exatamente, eu ia falar isso. São os dois maiores arsenais. O da Rússia é um pouco maior. A Rússia é a maior detentora hoje. Mas entre Rússia e os Estados Unidos a gente tem a maior parte dos arsenais do mundo. E assim, se a gente olhar historicamente o número desse arsenal agregado global, vamos dizer, o número de armas nucleares no mundo desde 45. A gente vê um pico muito grande na década de 80 e realmente reduziu muito se a gente pensar o número de armas nucleares. Mas a questão é, os investimentos continuam sendo grandes, cada vez armas mais modernas, mais sofisticadas e centrais para essa doutrina, esse pensamento militar desses países. Então, se a gente até pegar dados do ano passado, a previsão, porque é estimativa, na verdade, não tem transparência nesse sentido, né? A estimativa é que o número agregado do arsenal mundial diminuiu.
mas diminuiu porque tinha armas aposentadas, vamos dizer assim, de Estados Unidos e Rússia, que já iam ser desmanteladas. Na verdade, eles continuam investindo cada vez mais nisso, e não só eles, os outros países nuclearmente armados ou já começaram ou anunciaram intenção de desenvolver novos programas de modernização dos seus arsenais. Então, isso é bastante complexo. Muito do que a gente estuda no curso de Relações Internacionais, de RI, que a gente fala, aqui na Unip, a gente sempre acompanha essas questões, tanto que em sala de aula com o primeiro semestre, esse ano a gente fez até uma simulação sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia, os alunos como delegados tendo que representar países e discutir essa questão. Então, é muito relações internacionais isso, essa visão, como todos esses aspectos se relacionam. Mas, enfim, esse é o lado negativo. Com relação ao lado positivo que eu venho dessa conferência, é justamente essa disposição a recuperar o debate desde várias perspectivas. Tinha desde os físicos, conversando sobre os aspectos técnicos, pessoal que trabalha sociologia, ciência política, relações internacionais, toda essa contribuição que, na verdade, deve ser conjunto. O pessoal da sociedade civil também, os representantes de ONG, de iniciativas nesse sentido, estavam na conferência. Então, é um ânimo ver as pessoas debatendo isso, e os mais jovens, muitas vezes, bem mais céticos com relação ao valor das armas nucleares, realmente propondo essa mudança. Então, eu acho que isso é positivo, bem como o espaço para países, os conceitos são problemáticos, mas do sul global, em desenvolvimento, periféricos, países como o Brasil, que às vezes não são o que a gente imagina quando a gente vai falar de armas nucleares, mas que tem uma contribuição também para oferecer para o debate. Qual é a contribuição do Brasil? Dar novas perspectivas, dar novas visões. Eu citei a ABAC, é algo novo, criado por Brasil e Argentina. A questão nuclear é um problema global, afeta todo o globo. Então, ter também as vozes, as contribuições desses outros países é bastante importante, que tem interesse também em usar as finalidades pacíficas da energia nuclear. Luísa, estamos acabando, né? Não, antes da gente acabar, eu queria lá. saber, a participação feminina é importante? A mulher pode mudar alguma coisa, que a mulher está mudando tudo? Então, quem Bem sabe? importante. Quem sabe? É um tema que entra cada vez mais em debate e que realmente é necessário. Eu acho que, assim, o risco é só a gente, às vezes, cair num atalho de, não, simplesmente incluir as mulheres é suficiente, pronto, resolvemos o É problema. a mágica, né? Não tem mágica. Não é né? isso, Não tem mágica. é um primeiro passo, mas reconhecer os impactos, como as mulheres são afetadas e a visão que se tem para esse tipo de problema. Nossa, e o assunto podia continuar aqui, né, Silvia? Eu estou cheia de curiosidade, mas o nosso tempo está acabando. Eu quero agradecer muito a sua partilha aqui, esse tempo aqui dedicado a essa entrevista. Muito obrigada e sucesso aí no curso de Relações Internacionais da Unip. Muito obrigada. E aproveita, eu que agradeço. Aproveita, por favor, para chamar o pessoal para o curso, porque olha, diz que é o maior certeza, sucesso, é o curso como eu top. disse, É o curso top isso daqui. Eu já fiquei com vontade de fazer esse curso. São essas discussões, esse cenário muito complexo em que tudo está relacionado do ponto de vista da economia, do direito, da política, e conseguir analisar esse cenário. Muito bem. Obrigada, viu, Obrigada, Luísa, pela sua participação aqui. Parabéns. Tá? Parabéns. Obrigada. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.